Dia, o nosso sétimo dia hoje. Ontem o capítulo 6 foi incrível. Quem não leu, volta lá. Foi demais. Capítulo 6, assim, a questão de para o nosso negócio. O nome do capítulo 6 era como atrair e manter pessoas certas. Foi demais, é bem rapidinho, tu recupera aí. Hoje a gente entra então no capítulo 7, como criar o inédito. Eu vou iniciar a leitura, depois eu passo para alguém aqui que não leu. Como criar o inédito? Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. Leonardo da Vinci. Como assim? Não sabemos onde ele está? Ele precisa estar no palco em 3 minutos. Essa foi a frase que ouvi da coordenadora de produção ao falar com a sua equipe pelo rádio. Ela tinha um daqueles dispositivos em que você fala com um microfone bem pequeno, que fica na lapela da camisa. Lembrava dos filmes com agentes de segurança da Casa Branca falando entre si. Ela pausa por alguns momentos, ouve a resposta, respira profundamente. Podia notar que algo estava errado, muito errado. Ela levanta a cabeça, respira fundo. Ainda de olhos fechados, arruma o cabelo, preso em formato de rabo de cavalo. Quando ela me vê na sala, leva um susto. Sem perder tempo, diz: Senhor Pedro, a palestrante convidada ainda não foi encontrada. Parece que ela está no prédio, mas ainda não chegou aqui. Ela teria que entrar no palco em 3 minutos. O que o senhor quer que façamos? Esse era o nosso segundo evento do Fator X Live. Tínhamos 2.500 empresários vindo de vários países para passar 3 dias inteiros em treinamento conosco. Era um evento com investimento multimilionário e nada podia sair errado. E essa palestra era muito importante em nosso cronograma. E agora? Não havia palestrante. Eu quase que instintivamente disse: está tudo bem. Eu entro e converso com as pessoas por alguns minutos até ela estar pronta. Me dirijo pelo backstage, saindo do camarim para o longo corredor com um segurança na porta. Ando no meio de um leve labirinto composto por equipe de apoio, telas de retorno, caixas de som e equipamentos diversos. Naqueles instantes de caminhada, eu tentava pensar rapidamente qual conteúdo ou técnica eu poderia ensinar. O fluxo do evento não poderia ser quebrado. Era a manhã do segundo dia e eu contava com essa palestra para dar o tom do que seria trabalhado no dia todo. Eu tinha apenas alguns segundos para pensar e como fazer tudo isso acontecer sem deixar a energia do evento ser afetada. Eu entro no palco, vejo aquelas milhares de pessoas sentadas, com energia lá em cima, ávidas por conhecimento, muitas com papel e caneta em mãos. Logo, aos meus pés, eu tinha 2 grandes telas LCD para o retorno de imagem. Ninguém consegue ver, somente quem está no palco. Elas ficam ali para que os palestrantes consigam ver o que está sendo mostrado no telão, sem precisar ficar olhando para trás e dar as costas para o público. Pequenos truques do mundo dos grandes eventos. Fiz um acordo com a equipe. Quando a palestrante estivesse pronta, os slides dela seriam mostrados na tela de retorno somente para mim. Era o sinal de que eu poderia chamar a palestrante no palco. Tudo certo. Começo a conversa com as pessoas e relembrar alguns momentos importantes que havíamos aprendido até então. Depois de um breve período de tempo, com minha visão periférica, noto que a tela de retorno estava muda. Ela deve estar pronta. Que bom, pensei. Concluo minha fala e já me preparo para chamar a palestrante. Mas quando finalmente dirijo minha atenção para a tela de retorno, para minha surpresa, não era o que eu achava. Meu coração quase para. Em letras vermelhas, que certamente haviam sido digitadas, às pressas, aparecia a frase: slides corrompidos. Improvise. Improvise? Como assim? E agora? Esse não era o plano. Isso significa que a palestrante não vai entrar mais?
Ou é apenas um revés temporário? Inicio algo profundo ou algo rápido? Tento falar do mesmo assunto da palestrante, no qual não sou especialista, mas não quebro o fluxo do evento? Ou falo de algo do zero? Quanto tempo será que tenho? O que devo fazer? Respiro fundo, levanto meu olhar, foco naqueles 5.000 olhos ansiosos, famintos e fico em silêncio. 5 segundos, 10 segundos, não se ouvia um ruído sequer. Todos esperando o que eu falaria a seguir. Naquele momento, minha mente deu branco total. Não conseguia lembrar o que tinha planejado para falar. Puf! Tinha simplesmente sido deletado da minha cabeça. E agora? Eu fiz o que já fiz tantas vezes na minha vida. Pedi ajuda. Dentro da minha mente, sem que ninguém ouvisse, eu pedi que eu possa ser um canal para que o que precisa acontecer, aconteça. Que eu possa falar o que as pessoas precisam ouvir. E tenha luz para iluminar o que precisa de luz. Naqueles breves segundos, o que para mim pareceram horas, eu recebi a resposta instantânea, como um raio. A resposta era: fale de amor. Minha reação imediata foi: como assim? É um evento de marketing para empresários, não sou coach de autoajuda. Como assim falar de amor? A resposta veio mais forte ainda: fale de amor. Eu abri a boca e a primeira frase que saiu foi: quero tirar um minuto para falar de amor. Eu vi a cabeça das pessoas deitar levemente para o lado, provavelmente tentando entender melhor o que havia dito. Quem aqui já se apaixonou tão intensamente por alguém que fez papel de bobo? Cometeu alguma loucura que ia contra a razão ou senso comum? Uma multidão de mãos ergueu-se no ar. Continuei e comecei a contar sobre como conheci minha esposa e como ela era a fonte de inspiração e suporte da minha vida. Eu não sei por quanto tempo falei, talvez mais de 30 minutos. Fiz um paralelo entre uma pessoa que se apaixona por outra e um cliente que se apaixona por uma marca. Quebrei uns 5 etapas e mostrei como temos que focar em pessoas e clientes que nos amam e respeitam, não em quem só quer um relacionamento vazio e volátil. Quando terminei, as pessoas demonstraram sua gratidão aplaudindo evusivamente, de pé. É como se eu tivesse entrado em um túnel do tempo, vivido tudo aquilo, num estalar de dedos, estava de volta olhando para a tela de retorno. E para minha alegria, ali estava o primeiro slide da palestrante. Eu a chamei no palco e ela arrebentou com seu conteúdo e entrega. Foi incrível. Até hoje, anos mais tarde, ainda recebo mensagem de pessoas que estavam naquele evento. E muitos citam aquela minha palestra como um marco. Lembram como foram impactadas, mesmo depois de tanto tempo. Quase ninguém sabe, mas aquela palestra não foi uma palestra. Não foi planejada. Não foi ensaiada. Não tinha sequer slides. Ela foi uma demonstração extraordinária para mim, de algo que deveria fazer parte de nossas vidas, mas que não faz. De que as melhores ideias são recebidas, não concebidas. Amei, amei, amei. Quem quer continuar? Somos rápidos, somos rádios ambulantes. Quando tinha 12 anos, eu me apaixonei por eletrônica. Meu primo Fabiano morava na casa ao lado e tinha uma pequena oficina que arrumava aparelhos de TV, rádio e sistemas de som. Eu passava horas e horas observando, trabalhar e o enchendo de perguntas. Ele, surpreendentemente, me ensinava e fui aprendendo. Em pouco tempo andava pelas ruas perguntando para os vizinhos e conhecidos se tinham rádio ou eletrônicos defeituosos que não queriam mais. Sempre que achava algum, levava para casa e passava dias tentando arrumar. Quando dava certo, vendia para outra pessoa. Foi meu primeiro empreendimento, transformar lixo em vendas.
Naquela época, aprendi que vivemos no meio de ondas de rádio invisíveis. À nossa volta, temos uma imensidão de dados flutuando em ondas de dados e formatos. Imagina que cada canal de TV tem uma frequência, cada emissora de rádio também. Agora multiplique por cada aparelho de celular, praticamente um por pessoa, e você vai notar como vivemos em uma densa rede eletromagnética, muito maior do que podemos imaginar e que só aumenta a cada dia. Cada emissora de rádio tem um estilo musical. Se você não gosta do estilo, precisa mudar a frequência no rádio para que ele sintonize algo diferente. Se você não gosta de um canal no YouTube, basta clicar em outro para que o site sintonize outro conteúdo. Até aqui, você está acompanhando meu raciocínio? A verdade é que não são apenas canais de TV, rádio ou internet que emitem dados por radiofrequência. O universo todo é energia. Tudo é composto por átomos que vibram em determinada frequência. A pedra, a água ou uma placa de aço são apenas uma composição atômica com uma composição molecular organizada de tal forma que se torna água, pedra, aço. Mas no fundo tudo é feito de átomos, tudo é energia. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Pessoas não são diferentes, somos feitos de átomos, somos influenciados por energia e somos emissores de energia. Interagimos com o meio ambiente o tempo todo, emitindo e recebendo frequências diferentes. Você já pensou em um amigo e ele ligou para você em seguida? Não sei quantas vezes eu penso em alguém, mando uma mensagem por aplicativo e ela responde: "Você não morre tão cedo. Estava querendo mesmo falar com você." Já passou por algo assim? Na verdade, quando você pensa em alguém ou em alguma coisa, você emite sua energia e isso impacta aquela pessoa. Sempre. É uma lei universal. Ela funciona independente de estarmos cientes disso. Da mesma forma que seu corpo está sendo impactado agora por todas as emissoras de TV de sua região, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso. Nós somos aparelhos de rádio ambulantes. Sintonizamos frequências diferentes que trazem informações diferentes. Pode ser um sentimento, uma sensação, uma clarividência ou uma ideia. Neste oceano energético em que estamos inseridos, nós captamos essa troca de energia o tempo todo. Podemos chamar de coincidência, insight, inspiração, mas a verdade é que muitas das melhores descobertas ou criações que temos estão no fundo de nossa captação, que estava ali esperando ser sintonizado. E como um rádio, se não gosto da música que estou ouvindo, preciso então mudar a estação que estou sintonizado. É uma informação totalmente nova e uma informação totalmente nova começa a chegar. Os 3 níveis de captação. Para fazer mais sentido, eu criei dentro da minha mente uma explicação simples para me ajudar a lembrar como funciona essa captação e como podemos nos beneficiar gigantescamente disso. Talvez também ajude você. Eu separei nossa capacidade de captar essas ondas de informação em 3 níveis. Primeiro nível, memória. Nossa memória é incrível. Por meio dela, armazenamos quantidades gigantescas de informações.
coisas que estudamos, lemos, ouvimos, vivemos. Quando você precisa pensar, ter uma nova ideia ou resolver um problema, esse é o primeiro lugar que buscamos. Tentamos lembrar de coisas que possam nos ajudar. Às vezes funciona, mas muitas vezes não basta. Simplesmente não temos dados suficientes para criar uma solução para o que desejamos resolver ou criar. É como um aparelho de celular no modo avião. Você até pode ver as fotos ali dentro, usar a calculadora, o alarme. Até é legal, mas o que você pode fazer é bem limitado, usando somente os recursos que estão dentro dele. Sabe quando você está conversando com alguém e ela diz exatamente o que você precisava ouvir? Ou quando você tem exatamente a mesma ideia de outra pessoa, sem nunca terem se falado? É um nível acima do primeiro. No exemplo do celular, é como se você pudesse agora ligar para outras pessoas. Consegue receber e interagir com a energia dos outros. E isso é muito mais legal do que não sair da própria cabeça. Terceiro nível, divino. Gosto de pensar que o universo tem as respostas para todas as perguntas, sem passado nem futuro. É um contínuo infinito de conhecimentos e energia. Quando você aprender a ajustar o seu receptor, você começa a ter oportunidade de se conectar ao que chamo de divino. Não é você, não é o conhecimento coletivo da humanidade, é o universo. É como se fosse uma grande rede sem fio de internet universal. É como se fosse uma grande rede sem fio de internet universal. O que você precisar, vai encontrar. Um celular que sai do modo avião e se conecta na rede de dados da internet se torna instantaneamente 1000 vezes mais valioso. Ele não depende dos dados que tem ali dentro. Ele se torna um terminal de acesso a todo o conhecimento. E coisas incríveis acontecem. É este o nível em que os gênios operam. Acredito firmemente que os maiores inventores, artistas, cientistas, filósofos e visionários de nossa história não criavam com base apenas no que tinham em mente. Eles sintonizavam essa frequência divina superior e conseguiam fazer downloads do que ainda não era conhecido em nosso plano. Por isso, eram conhecidos como gênios incompreendidos, ou à frente do seu tempo. Claro que tinham mérito e trabalhavam arduamente, faziam sua parte, mas sem essa conexão divina, nosso progresso seria tão lento que nosso mundo certamente não seria o que é hoje. Não teríamos esses altos saldos exponenciais. Se não fossem os homens e mulheres que conseguem trazer respostas para as perguntas que ainda nem sabemos que temos. O grego Platão, além de filósofo e um dos pais da ciência e matemática moderna, foi um inventor incrível. Acredita-se que ele tenha concebido e descrito em detalhes mais de 70 modelos de máquinas e objetos animados movidos pela energia a vapor. Vale lembrar que isso foi 2000 anos antes de o mundo viver a Revolução Industrial e realmente conhecer máquinas e tecnologia. Galileu Galilei era obcecado por entender nossa função no universo, passando incontáveis noites olhando para o infinito acima de nós. Inventou os primeiros telescópios. Ele descobriu que o que se acreditava ser uma nebulosa era, na verdade, um conjunto de estrelas individuais densamente agrupadas, que chamou de Via Láctea. Desafiou a toda poderosa Igreja Católica
com os resultados de seus experimentos científicos. Ao contrário do que se pensava até então, ele provou que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Foi julgado e condenado por heresia. Seus estudos foram banidos por mais de 200 anos pela Igreja. Mas seu trabalho e vida foram combustível para a saída da Era das Trevas, da Idade Média, para o movimento global e do Iluminismo. Morreu obrigado a dizer que estava equivocado, negando publicamente que a Terra girava em torno do Sol, quando testemunhas ouviram exclamar, porém, a célebre frase: no entanto, se move. Já ouviu falar em Margaret Cavendish? Ela é uma aristocrata, filósofa, poeta, cientista, escritora e lutou pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Foi a primeira mulher a publicar livros usando seu próprio nome, a primeira cientista a participar do Royal Society em Londres, composta somente por homens, a primeira a lutar pelos direitos dos animais em um mundo onde todos eram vistos a partir da única função de servir aos humanos. Uma mulher corajosa, não é? Leve em consideração que isso aconteceu em 1666. Ela estava mais de 400 anos à frente do seu tempo, discutindo assuntos que até hoje não resolvemos perfeitamente. Em uma de suas obras chamadas The Blessed World, ela talvez tenha criado o primeiro exemplo real de ficção científica. Ela descreve um mundo alienígena surreal, que podia ser acessado por uma passagem secreta no Polo Norte. Algo utópico e muito à frente do seu tempo. A humanidade sempre teve pessoas visionárias, que tinham uma visão, conceitos e ideias tão revolucionários que não tinha quase nenhuma relação com as regras ou com o seu tempo atual. Pareciam vir de outro mundo. Desafio você a escutar a composição Air, suíte número 3, de Johann Sebastian Bach, de olhos fechados, e me dizer se não é a coisa mais parecida com a voz de anjos conversando. Muitos relatavam ouvir vozes, ter visões ou sentir um desejo desenfreado por respostas. Não estou falando de nada religioso aqui, longe disso. Acho que não tem nada a ver com religião, mas com a física. Quero apenas compartilhar minha teoria com você de como essas pessoas estavam captando essas ideias e traduzindo-as para que o restante da humanidade pudesse tirar proveito. Eles eram receptores do divino. Tá, gurias, então vamos tentar se conectar, fechar os olhos para escutar e fazer exatamente a atividade do livro, então.
Não é a coisa mais parecida com a voz de anjos conversando. Muitos relatavam ouvir vozes, ter visões ou sentir um desejo desenfreado por respostas. Não estou falando nada de religiosa aqui, longe disso. Acho que não tem nada a ver com religião, mas com física. Quero apenas compartilhar minha teoria com você de como essas pessoas estavam captando essas ideias e traduzindo-as para o restante da humanidade. Pudesse tirar proveito. Eles eram receptores do divino. Nossa leitura vai até aqui hoje.